Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos aluninhos do nono ano, né? Quem tá falando aqui é seu querido professor Douglinhas e eu tô gravando essa revisão aqui, resolvida, né? Pra você que ainda está com dúvida e acha que vai mal na prova, né? Minha prova é daquele jeito, tá bom? É igualzinho minha revisão. Então, acompanhe comigo aqui a resolução e vamos ver como é que você sai aqui agora, belezinha? Então, acompanhe comigo, ó. Primeira questãozinha. Um lindo professor de física chamado Douglinhas, esse que vos fala, né? Sou eu mesmo. Verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é. Então vamos ver aqui, ó, qual é a correta no caso, né? Letra A. João Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Bom, vou analisar essa primeira sentença aqui. Ó. João Pedro está em repouso em relação aos demais colegas. Bom, isso é verdade porque, já que todos estão sentados, né? Deixa eu tentar desenhar aqui um João Pedro da vida aqui, ó. Bom, se o João Pedro estiver aqui, ó, sentadinho, bonitinho, e os outros colegas aqui dele também, ó, o que acontece? Eles não variam a posição em relação um ao outro. Logo, a gente pode afirmar sim que um está parado em relação aos demais, tá bom? Porém, esse restinho aqui, ó, mas todos estamos em movimento em relação à Terra, é o que avacalhou tudo. Por quê? Já que nós estamos na Terra e estamos girando junto com a Terra, o que rola? Nós estamos parados em relação à Terra, tá bom? Então, por isso que essa questão aqui, ó, a letra A está falsa, tá? Devido a essa segunda sentença. Bom, vamos ver agora a letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Qual que é a ideia aqui? Bom, vamos supor que tem aqui eu, lindo, maravilhoso, e estou andando aqui, né? Por exemplo, para a direita, e por algum acaso, dentre 8 bilhões de pessoas na Terra, existe uma pessoa também andando junto comigo, né? Para a direita. O que eu posso afirmar? Já que nós dois estaríamos com a mesma velocidade, no mesmo sentido, a gente pode falar que eu estou o quê? Parado em relação a essa pessoa. Então, isso aqui sim. Eu posso achar um referencial no mundo inteiro no qual eu estou parado. Então, por isso que a resposta é a letra B. Belezinha? Bom, vamos ver as outras alternativas aqui para ver por que elas estão erradas, ok? Letra C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano? Não. Toma muito cuidado, porque olha só, se eu pegar uma pessoa que está andando, né? No referencial dessa pessoa que está andando, ela vai ver os alunos o quê? Em movimento, tá bom? Então, essa aqui é falsa, a letra C, por causa disso, tá? A letra D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Falso também. Realmente não existe repouso absoluto, né? Se você está parado ou em movimento, né? Tudo depende do referencial, tá bom? Mas a letra A, olha só o que ela fala. Se dois coleguinhas, né, estão sentados e não estão variando a posição em relação a outra, você pode sim afirmar que eles estão em repouso, tá bom? Então por isso que essa aqui é falsa. E a letra E? O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial? Não. Tanto que quando a gente olha, né, da Terra para cima, né, para o céu, a gente vê o Sol se movimentando. Tanto que foi isso que causou muita confusão até nós conseguimos afirmar com certeza que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, tá bom? Então, essa é falsa. O Sol pode estar em movimento, ele está em movimento em relação à Terra, beleza? Então, resposta letra B da questão número 1. Vamos para a próxima questão. Bom, questão número 2 agora, hein? Seguinte, imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e o aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada a situação, podemos afirmar que a conclusão errada é: letra A.
O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Verdadeiro, né? Letra B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando sua posição muda em relação a esse referencial? Exatamente essa definição de movimentar-se, né? Letra C. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus. Se o referencial for o próprio ônibus, exato, né? Se você tem uma pessoa que está dentro do ônibus, né? O que acontece? Como o ônibus e a pessoa, né, se movimentam juntos, um está parado em relação ao outro. Mas poderia estar o quê? Em movimento em relação ao referencial de fora do ônibus, né? Então, verdadeira. Lembrando ele que é a errada, né? Letra D. Neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Bom, toma cuidado aqui, olha só. Ele afirma aqui ó, que é o seguinte: quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Se ele está movimentando, né, está variando sua posição no espaço, quem é o, o referencial nesse caso é o ponto de ônibus, tá? Então não é o ônibus que é o referencial, é o ponto de ônibus. Por isso que essa aqui está errada. Então a resposta é a letra D, né? E vamos ver por que a letra E, né, é correta. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Verdadeiro, né? Para saber se está parado o movimento, a gente tem que decidir qual que é o referencial. Tranquilo? Então tá aí questãozinha 2 resolvida. Vamos para a próxima então. Questãozinha 3. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, pois, ou seja, está em repouso, né? Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as informações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Tá bom? Então vamos ver. Olha só. Primeiro aqui eu vou escrever da Heloísa. A Heloísa está correta? Sim. Ok? Porque do ponto de vista dela, o que acontece? Tanto ela quanto o passageiro da frente, né, estão dentro do ônibus e estão com a mesma velocidade. Tá bom? Logo, o que acontece? Quando um anda, o outro anda o mesmo tanto. Eles não variam a posição em relação ao outro. Então, olha só. A Heloísa está correta sim. Correta. Pois ambos possuem a mesma velocidade. Velocidade. Logo, não variam a posição um em relação ao outro, tá bom? Então, essa seria a resposta mais completa para o caso da Heloísa, ok? Bom, e o Abelardo? O Abelardo é o cara mais fácil assim, de explicar, né? Abelardo, ó, nome de velho, né? Bom, o Abelardo é o seguinte, como ele está vendo o ônibus vindo em sua direção, tudo que está dentro do ônibus está variando sua posição, inclusive o passageiro. Então, ó, o Abelardo também está correto aí, pois estão com velocidades diferentes. Ok? Então, essa já é uma resposta muito completa para o Abelardo. Tranquilo? Então, tá aí questão 3 resolvida. Tá bom? Vamos para a próxima. Bom, questão 4 aqui agora. Ó.
Um trem de 150 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 72 quilômetros por hora, gasta 30 segundos para atravessar completamente uma ponte. A extensão da ponte em metros é de... Então, olha só, essa é uma questãozinha que a gente vai mexer com o corpo extenso, né? Bom, o melhor jeito de resolver isso, às vezes, é desenhando para você entender o que está acontecendo, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui. Lógico que você não precisa ser o desenhista, né? Eu vou fazer da melhor maneira que eu posso aqui. Você tenta fazer da melhor maneira que você pode aí. Faz daí que eu faço daqui. Olha só. Tá aqui a ponte, bonitinha, linda, maravilhosa. Tchu, 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 pronto. E aqui tem um trem. Bom, é sempre bom, quando você for fazer questões, grifar as informações que os textos te deu, tá bom? Então, olha só. Aqui está o comprimento do trem, que é 150 metros. Ele deu a velocidade dele, então, ó, velocidade que é igual a 72 km por hora. E o tempo que o trem gasta aqui, então, ó, o tempo, coloca aqui embaixo, ó, tempo é igual a 30 segundos, ok? E ele quer saber qual que é o comprimento da ponte, tá bom? Bom, a gente não sabe o comprimento da ponte, então aqui, ó, então a gente vai usar uma letrinha famosa aqui da matemática, né? Ela é x, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar aqui agora é o seguinte, ó. O trem, para passar completamente a ponte, é a parte da frente ou é a parte de trás que tem que ultrapassar a ponte? É a parte de trás. Ou seja, essa parte aqui de trás, ó, tem que andar quanto a mais para atravessar a ponte, que é o comprimento mesmo do trem, né? 150 metros, mais o tamanho da ponte, que é x. Então, olha só, a distância que tem que andar aqui, ó, é 150 mais x. Belezinha? Bom, agora para resolver essa questão fica fácil, que a gente pode usar o seguinte, ó. A gente pode usar as equações, né, de movimento. Bom, a que vocês conhecem agora é distância é igual a velocidade vezes o tempo, né? Famoso Deus é tudo. Tranquilo? Então, olha só. Agora é só jogar os valores que nós conhecemos, tá? Porém, tem uma coisinha aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Porque olha só, o comprimento da ponte e do trem, na verdade do trem aqui, né? Está em metros, enquanto que a velocidade está em quilômetros por hora. Lembra, quando a gente vai fazer as contas, isso que não pode acontecer. Você está mexendo no sistema internacional, enquanto que outras unidades estão em outros sistemas, tá? Então você tem que sempre deixar em um sistema. Ou tudo em quilômetros, horas, né? E quilômetros por hora para velocidade, ou tudo em metros. Esse valor de 72, ele é bom, porque se a gente dividir por 3,6, a gente vai achar o valor de metros por segundo, tá? Lembra, toda vez que você quer transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a conta que tem que ser feita aqui, ó, é dividir por 3,6. Caso você queira passar de metros por segundo para quilômetros por hora agora, o contrário, né? Você multiplica por 3,6, tá bom? E 72 dividido por 3,6, isso nos dá um valor de 20 metros por segundo, ok? Então pronto, olha só. O comprimento da ponte está em metros e a velocidade agora, ó, metros por segundo. Então agora eu posso jogar os valores na equação, tá bom? Então ficaria o seguinte, ó, distância 150 mais x é igual 20, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 30 segundos. São 30 segundos, né? E agora a gente vai resolver essa equação, ok? Então ficaria o seguinte, ó, 150 mais x é igual 20 vezes 30 dá 600. Subtrai 150 dos dois lados, né? E nós achamos o seguinte, ó, 150 mais x menos 150 dá x. 600 menos 150, 450. Então, achamos o valor de x, que é o tamanho da ponte. 450 metros. Nunca se esqueça da unidade, ok? Então, a respostinha aqui, letra C. Tranquilo? Então, é uma questãozinha boa para cair na prova, hein? Muita atenção nela, tá bom? Vamos para a próxima questão.
Questão 5. Ao passar pelo marco KM 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse ponto de serviço se encontra junto ao marco 245 dessa mesma rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média em km por hora de. Então, olha só. Deixa eu tentar desenhar aqui alguma coisa parecida com o que poderia acontecer, né? Então, aqui é como se a gente tivesse uma placa, tá? É o seguinte, ó. 200 km. E aqui mais na frente, aqui, ó, a gente tem 245 km. Tá bom? Então, olha só. Ele fala que tem um carro, né? Que já está aqui no marco 200, ok? Quer dizer que ele já andou 200? Não, toma muito cuidado. Ele simplesmente está nessa posição. Não quer dizer que ele andou 200, tá bom? E ele demora aqui, ó, 30 minutos para atingir aqui, ó, o marco 245, tá bom? E ele quer saber a velocidade média da pessoa. Bom, a velocidade média é calculada pela distância total que percorrida, né? dt, distância total, pelo tempo total gasto, ok? Então, olha só, velocidade média é a distância total. Para passar do 200 e ir ao 245, ele demora 40, ele gasta, né, 45 quilômetros, ok? Então, ó, 45. Em 30 minutos. Bom, aqui, olha só, você tem que tomar cuidado que ele perguntou em quilômetros por hora. Então, a gente vai escrever aqui, ó, o 30 minutos em termos de hora. Bom, já que uma hora são 60 minutos, 30 minutos, então, seriam quanto de uma hora, né? A gente pode falar que é meio ou 0,5, né? Então, eu colocaria aqui agora, ó, 45 dividido por 0,5 horas. Isso vai nos dar um valor de 90 km por hora. Então, a pessoa vai ter essa velocidade média. Resposta, letra B. Tranquilo? Então, tá aí, questão 5 resolvida. Vamos para a próxima. Questão 6. Após uma chuva torrencial, as águas da chuva desceram o rio A até o rio B, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo de 4 quilômetros por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Bom, isso daqui deve ser uma coisa nova para muitos de vocês, tá bom? Quando a gente fala aproximadamente, é um valor mais próximo de, tá? Como assim? Deixa eu fazer as contas para mostrar para vocês o seguinte, ó. Imagina que tem um rio, né? Vou marcar dois pontos, A e B, né? A e B aqui. Bom, ele fala que a distância entre esses pontos A e B, né, seria de 1.000 quilômetros, enquanto que a velocidade das águas, né, é de 4 km por hora. E ele quer saber quanto que isso demora em dias, tá? Bom, vamos fazer as continhas aqui e vamos descobrir agora, então. Ó. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? Olha só, a distância são de 1.000 quilômetros. A velocidade de 4 km por hora. Bom, as unidades estão tranquilinhas. A gente vai achar aqui agora o tempo, né? Bom, divide os dois lados por 4. E a gente vai ver o seguinte, ó. 1.000 dividido por 4, 250. 4t dividido por 4, t. Então, a gente achou o tempo igual a 250 horas. 250 horas correspondem a quantos dias aproximadamente? Bom, a gente pode fazer uma continha aqui. Ó. A gente sabe o seguinte. 250 horas, nós vamos dividir por 24 horas, né? Que é equivalente a um dia. Quando a gente faz essa conta aqui agora, o que vai acontecer? Ó? Vai ter o seguinte, ó, 1 vezes 24, 24 vem cá, né? E desce. Bom, dá para dividir? Não. Coloco 0, vírgula.
24, 100 dividido por 24 dá aproximadamente 4 aqui, ó, né? Então é o seguinte, ó, vai dar aqui 96. Aí vai descer 4, então a gente vai ter uma dízima periódica aqui, ó. Então 10,4 dias. Bom, se você ver a resposta, não tem nada que é 10,4 exatamente, mas a gente tem o valor próximo. Então, o mais próximo são 10 dias, ok? Então, isso que agora, ó, quando eu falar aproximadamente, a gente tem que fazer, tá? Qual que é o valor mais próximo de? Tranquilo? Então, tá aí a questão 6 resolvida. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. O quadro a seguir mostra a velocidade média de alguns personagens. Bom, tem aqui o personagem, né? Sonic, Mario, Link, Kratos, Crash. E as velocidades. Repare o seguinte, olha. A do Sonic, 4,8 km por minuto. Do Mario, 0,9 km por minuto. Link, 36 km por hora. Kratos, 0,015 km por segundo. E Crash, 1,2 km por minuto. Ok? Letra A. Ele quer que a gente converta a velocidade dos personagens em metros por segundo. Ok? Então vamos lá. Seguinte, ó. A gente tem que tomar cuidado que aquela continha, né, de 3,6 só serve para o seguinte, ó. A conta de 3,6 só serve de quilômetro por hora para metro por segundo, ok? Então, ó, se você quiser converter de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Caso você queira mudar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica 3,6. Se você reparar aqui no Sonic, a velocidade dele está quilômetros por minuto. Não dá para fazer simplesmente essa conta aqui de dividir por 3,6. Bom, como que eu farei aqui então? Eu não quero transformar para metros por segundo, então eu penso o seguinte, ó, eu vou transformar primeiro aqui, ó, o quilômetros em metros e depois o minutos em segundos, ok? Então eu faço por parte. Então, ó, eu sei que 4,8 quilômetros são exatamente 4.800 metros. Enquanto que aqui embaixo eu tenho minutos, então seria o seguinte, 1 minuto, né? Que são 60 segundos. Se eu fizer essa conta, eu tenho aqui, ó, 480 dividido por 6, que vão dar 80 metros por segundo, ok? Então a gente vai proceder assim para todas as transformações. Então, ó, Sonic, 80 metros por segundo. O Mario aqui agora, ó. Bom, deixa eu apagar. Deixa eu colocar o seguinte, ó. Colocar aqui Mario. Que Mario, professor? Aquele mesmo, tá bom? É o seguinte, ó, 0,9 km por minuto, né? Ou seja, 0,9 km são 900 metros. E 1 minuto, 60 segundos. Se você fizer essa conta aqui agora, vai dar exatamente 15 metros por segundo. Então, coloca lá, 15 metros por segundo, ok? Bom, Link. O Link você pode usar essa continha aqui, ó. 36 dividido por 3,6. Por que você pode? Porque está em quilômetros por hora. E 36 dividido por 3,6 vai dar exatamente 10 metros por segundo. Ok? O Kratos. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Kratos. Deus da guerra. Né? Bom, a gente tem aqui, ó. 0,015 quilômetros, né? Que são exatamente 15 metros por segundo. Nem precisa fazer conta, é só saber transformar de quilômetros para metros. E o último é o Crash, que ele tem uma velocidade de 1,2 por minuto. Então o Crash é o seguinte, ó, são 1.200 metros que ele percorre em 60 segundos. Fazendo essa continha, você vai achar exatamente 20 metros por segundo. Ok? Então tá aí. Esse é o jeito que eu faria na prova. Certinho? Bom,
Eu sei que tem pessoas que fizeram diferente, e se você chegou nesses valores e seu raciocínio está certo, tudo bem, ok? Aí eu tenho agora a letra B. Na letra B, olha só, o que ele pergunta. Numa corrida de 300 metros disputada pelo Mario e pelo Crash, após o primeiro competidor chegar à linha de chegada, quanto tempo depois o segundo competidor passaria pela linha de chegada? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo de cada um desses corredores, usando a equação distância é igual a velocidade vezes o tempo. Eu sei que a pista são 300 metros. Vou pegar primeiro aqui o do Mario, que tem uma velocidade de 15 metros por segundo, então 15t. Dividindo os dois lados por 15, né? Eu vou ter o seguinte. 300 dividido por 15 dão 20. 15t dividido por 15, eu vou ter t. Aqui está errado, né? Tem um t aqui não. Então, eu achei o tempo igual a 20 segundos. Então, esse é o tempo que o Mario demora para percorrer a pista, ok? Já o Crash, faremos a mesma coisa aqui, ó. 300, velocidade do Crash é 20 vezes t. Então, o Crash demorar é o seguinte, ó, divide os dois lados aqui agora por 20. Eu vou achar aqui igual a 15 e do outro lado eu vou achar t, ou seja, são 15 segundos. Quer dizer que o Crash é mais rápido, né? Faz sentido, ele completa a pista em menos tempo, né? Então ele demora 15 segundos. Só depois de 5 segundos, né, que o Mario, né, vai completar. Então, ó, quanto tempo depois? Resposta da letra B? 5 segundos. Tranquilo? Então tá aí a questão número 7 resolvida. Vamos para a questão número 8. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios de mecânica clássica. Bom, a tirita é a seguinte, né? Lá vai o AG do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Esperto esse Cascão, ele sabe física, hein? Bom, vamos ver primeiro aqui, ó, a alternativa, né? Ele quer o seguinte, ó, as corretas aqui, ok? Então, Cebolinha encontra-se parado em relação ao skate, pois, para estar em movimento, Cebolinha deveria estar em movimento nos pés. Bom, as duas sentenças estão falsas, né? Porque olha só, no referencial do skate, Cebolinha estaria em movimento. E para você estar em movimento, você não precisa movimentar partes do seu corpo, né? Você precisa pegar um referencial, então, falsa. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Correto, né? Já que Cascão e skate se movimentam juntos, um não varia a posição em relação ao outro, definição de repouso. E ele está em movimento em relação ao Cebolinha, já que variou a posição. Então, verdadeiro. Cascão está parado e em movimento para o mesmo referencial, independente da escolha do referencial? Não. Se você escolher um referencial, por exemplo, Cebolinha, ou você está parado ou você está em movimento. Os dois para um mesmo referencial não tem como, tá? Você pode estar parado em movimento, só que em referenciais diferentes. No mesmo referencial, você só pode ter uma opção: ou você está parado ou você está em movimento. Por isso que a resposta da letra A3, no caso, está falsa. Então a resposta é a letra A. Apenas a 2 está correta. Ok? Vamos agora para a questão número 9. Bom, questão número 9 agora, hein? Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. Vou grifar isso aqui que isso é importante. O trem de comprimento igual a 200 metros move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Assim que o último vagão passar pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego de veículos. Considere que a rua tem largura de 20 metros. A figura representa exatamente o que é dito na questão. Bom, qual é a velocidade do trem em metros por segundo? Então, ó, já que ele tem velocidade de 36
km por hora, a única coisa que a gente precisa fazer aqui é a divisão de 3,6, né, para passar para metros por segundo. E dividindo 36 por 3,6, a gente tem a velocidade de 10 metros por segundo. Ok? Então tá aí, resposta da letra A. Quanto o trem deve andar para ultrapassar completamente a rua? Bom, eu vou pegar aqui o seguinte, ó, falar que aqui é a parte de trás do trem, e lembrando que ele tem um comprimento aqui, ó, de 200 metros. E ele está a 100 metros da cancela. 100 metros. E a rua tem um comprimento de 20 metros. Bom, para o trem ultrapassar completamente a rua para que a cancela seja liberada, né, e libere o tráfego de trem, o que acontece? De carros, no caso. Quanto que tem que andar? É a parte de trás passar completamente a rua. Ou seja, vão ser os 200 metros mais os 100 mais os 20. Então, a distância aqui, ó, total é quanto? 200 mais 100 mais 20. Isso dá um total de 320 metros. Ok? E a letra C agora. Quanto tempo o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início de sua abertura? Aqui a gente pode fazer o seguinte, olha só. Basicamente é ver quanto tempo o trem demora para passar. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância 320, a velocidade 10, e nós vamos achar o tempo. Dividindo ambos os lados por 10, né? Achamos que 32 é igual a t. Ou seja, o tempo é igual a 32 segundos. Então, esse é o tempo que o trem demora, né, para passar completamente e é o tempo que o trânsito ficaria parado. Perfeito? Então, tá aí a resposta da questão número 9, A, B e C. Perfeito? Vamos para a última questão agora, hein? Bom, questão número 10 e última da lista, hein? Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros para manter o seu condicionamento físico, desenvolva uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância é d? Então, olha só. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância que ele vai percorrer aqui é 2.000 metros, só que olha só. A distância está em metros, velocidade em quilômetros por hora. Você poderia pensar, vou então agora transformar de km por hora para metros por segundo. O problema é que 5 não é divisível por 3,6. Ficaria uma conta um pouquinho chata. Nesse caso, vou transformar 2.000 metros para quilômetros, que são exatamente 2 quilômetros. Ok? E faço aqui a conta agora, olha só. 2 km, que é a distância, é igual a velocidade 5 km por hora vezes o tempo. Bom, não precisa fazer a conta com as unidades, eu só fiz aqui para mostrar para vocês que elas vão se cancelar, né? Tá bom? Bom, então ficaria o seguinte, ó. 2 dividido por 5 é igual ao tempo. Então o tempo vai dar o seguinte, ó. 0,4 horas, tá? Só que olha só, a resposta está em minutos. O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer simplesmente uma regra de 3. Você sabe que 1 hora são equivalente a 60 minutos. Enquanto que 0,4 horas seria correspondente a quantos aqui, né? X. A gente vai multiplicar cruzado. Então ficaria 1 vezes x é igual a 60 vezes 0,4. Vamos achar que x então é igual a 24 minutos. Perfeito? Então, resposta letra C. Belezinha? Então tá aí toda a lista resolvida, tá bom? Espero que vocês estudem, tá? A prova não está difícil e qualquer dúvida é só mandar a mensagem, tranquilo? Então, aquele abraço para vocês, bons estudos e boa prova também. Tchau, fui!